Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo de hoje. De segunda a sexta, nós estamos aqui, neste mesmo horário, trazendo para vocês mais informações e esclarecimentos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, saúde e também política. E hoje o papo é papo imobiliário, falar sobre uma questão bem comum, que são problemas em condomínios. E estamos aqui hoje com o Dr. Elias Rodrigues, especialista em direito condominial e também professor de cursos na área. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo, Elias. Você de casa já sabe, o nosso programa é interativo e tu já pode participar através do número 3029-8080, esse aí que aparece na tela. Envia tua mensagem pra gente dizendo também o nome da tua cidade. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Viram como foi bem rapidinho? Quero lembrar vocês que o Papo Certo ele é transmitido para todo o estado, também através dos principais canais digitais. E agora, pelo YouTube e Facebook, tu pode compartilhar o nosso programa também. Bom, então vamos para a primeira pergunta do dia de hoje. Doutor Elias, fale um pouquinho para nós quais são os principais problemas dos condomínios. Principais problemas dos condomínios... São poucos, né? Olha, falamos há pouco, poderíamos dedicar uma tarde, né, uma noite a isso, né, a falar sobre o tema. Mas os principais, sem dúvida, ainda acaba sendo a inadimplência. É um problema que assola os condomínios, porque gera muitos reflexos. Descumprimento de regras, né, barulho e animais. Então, esses ainda seguem sendo os top 4 principais problemas que são enfrentados pelos síndicos nos condomínios. Barulho é uma questão de animais. Estava lembrando um tempo atrás, uma amiga minha ganhou de presente da vizinha de baixo um par de pantufas, devido ao barulho. Existem muitas situações assim, existe uma certa dificuldade muitas vezes dos síndicos e das pessoas que residem em condomínio em entender o que é uma questão condominial e o que é uma questão relacionada a um problema de vizinhança, que ele tem que resolver com o seu vizinho e não recorrer ao síndico. Exatamente isso que eu gostaria de saber, porque as pessoas pensam, vou ligar para o síndico e vou reclamar do barulho, então não é o síndico que tem que resolver essa bronca, doutora? Exatamente, né? O problema de barulho, quando o problema de barulho vai ser um problema condominial? Quando ele estiver causando uma situação de desconforto coletivo. Né? Então, quando mais de uma unidade no condomínio estiver reclamando daquela situação, quando o próprio síndico, através de diligências ou diligências de funcionários do condomínio, identificar que está acontecendo excessos, temos aí uma situação de um problema coletivo. Agora, aquela situação do barulho do salto alto, aquela situação da bolinha da criança que pica, né? São situações que, na maioria das vezes, não são questões condominiais. São questões relacionadas ao direito de vizinhança, que o morador que está se sentindo incomodado por aquele suposto excesso de barulho precisa tentar resolver com o morador do apartamento de cima, quando estamos falando de unidades em apartamentos. Né? E o que tu recomenda? Liga pro vizinho ou vai lá e bate na porta Diálogo mesmo? sempre é uma excelente alternativa, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, os síndicos eles atuam como mediadores, né? Aproximam as partes, esse é um papel do síndico também. Atuar como mediador, talvez viabilizar o encontro dessas duas unidades que estão tendo esse problema, né, para tentar mediar uma solução. Mas o diálogo, sim, sempre é a melhor alternativa quando
Você, morador que está com um problema, conversa, conhece um pouco mais do teu vizinho, a tendência da solução ser encontrada com mais rapidez, ela é grande. Essa questão do barulho é bem interessante. A pessoa também ela compra um imóvel na frente da piscina ou em cima do salão de festas. Ah, sim. E daí ela reclama do barulho das crianças pulando na piscina ou da festa que está acontecendo embaixo da casa dela. Exatamente. Eu sempre menciono isso, inclusive em sala de aula, é que quando você escolhe morar em condomínio, você está abrindo mão de algumas questões relacionadas a que você teria se você morasse numa casa. Você está ganhando segurança, você está ganhando, na maioria das vezes, uma estrutura de condomínio que é um custo bem menor. É um custo menor e que se assemelha muitas vezes a um clube, mas você está perdendo. Você vai perder um pouco de privacidade, você vai perder um pouco de sossego em relação ao barulho. Claro, obviamente, falamos em barulho em horários que não sejam horários de silêncio, mas sim, você perde. E na prática a gente vê que muitas pessoas não estão preparadas para isso. Elas acabam no primeiro momento, quando vão morar em condomínio, só enxergando o ganho e não enxergam aquelas questões que elas vão precisar flexibilizar também. Agora na prática, um conhecido do meu tio, que ele tinha uma casa em Capão e comprou uma casa no condomínio em Xangri-Lá. Só que na casa em Capão, ele escutava som até às 5 da manhã, os vizinhos, os amigos chegavam, botavam tudo o carro em cima da calçada. Ele se mudou para o condomínio, já tem regra do horário, as visitas não podem entrar, geralmente tem poucas vagas para visitantes, né? Então, essa é uma questão que, falou, tem perdas, né? Sim, ele teve muitos ganhos, ele ganhou um clube. Os condomínios hoje, no nosso litoral, são verdadeiros clubes, né? Os condomínios de casas. Mas ele perdeu essa questão da liberdade, da privacidade que ele estava habituado. Bom, uma outra questão muito comum hoje em dia, né, que as pessoas têm mais pets, mais animais, né? Que é uma coisa boa, eu acho, né? Só que, claro, que essa questão dos pets também acabam gerando muitas dúvidas, o que pode e o que não pode. Então, doutor Liz, o que pode e o que não pode? Vamos começar pelo que não pode, né? O que o condomínio não pode fazer? Vamos por esse prisma. Primeiro, indiscutível hoje que o condomínio não pode proibir, tá? É um direito já consagrado dos proprietários ter seus animais tutores, né? Ter os seus animais de estimação. Regras condominiais não podem impedir de forma alguma. E nem porte. Não pode ter animais de grande porte. Iria falar exatamente sobre isso. Também a vinculação ao porte do animal não é mais possível, tá? Em muitas convenções a gente encontra, e vem daí esse nosso hábito de não. No condomínio onde eu morava tinha essa regra que somente podia animal de médio e pequeno porte. Convenções antigas, de 30, 40 anos, tinha esse hábito de tratar dessa forma. Inquestionável, o Poder Judiciário hoje já a questão é pacificada, você não pode vincular a permanência do animal na unidade do condomínio vinculada ao porte, né? O que deve ser ponderado é quando que um animal não vai poder permanecer? Quando ele causar uma situação de problemas para o sossego, para a segurança, para a saúde dos demais, não necessariamente vinculado ao porte. Mas em relação à quantidade de animais, tem alguma limitação? Porque daqui a pouco a pessoa quer ter 6, 7 cachorros e 4 gatos, pode? Existe limitação nas legislações municipais. Então, cada município tem o seu regramento e estipula muitas vezes. Na maioria dos municípios, a gente encontra regras de até 5 ou 6 animais de estimação para uma unidade residencial. Acima disso, se aplicaria uma outra regra, né? E que é uma regra relacionada a canil ou gatil. E quem resolve isso? É o síndico? O síndico, identificando o problema ou excesso, temos aí uma situação de uma infração, uma norma municipal, cabe uma denúncia para que o poder público aplique aquela regra, exija o cumprimento daquela regra que está lá na legislação municipal. E tinha uma vizinha minha que tinha cachorro, gato, passarinho, tartaruga, mas até assim que não... Ela tinha bastante animais, mas não tinha nenhum impacto no condomínio, né? Até que não tinha. Tinha uma situação de sossego, então ela não causava impacto. Já um amigo meu comprou um apartamento num prédio classe A, aqui de Porto Alegre. Eu fui visitar ele e bem na hora que eu fui entrar no andar, a vizinha abriu a porta e veio um cheiro. Cheiro de ela não estava assim cuidando bem do animal, do cheiro, mas invadiu no corredor aquele cheiro horrível. João, essa é uma típica situação e acontece sim, com alguma frequência. Não é o fato de possuir o animal, é o fato do problema com a higiene adequada. Essa situação, e já acompanhamos alguns casos em que acabou indo para o Poder Judiciário com o condomínio pleiteando a retirada do animal, porque o responsável não estava dando o tratamento adequado à higiene. E aí ele estava adentrando a uma outra esfera, que é a salubridade, né, dos demais moradores daquele andar. Então, em função disso, sim, o condomínio pleiteou a retirada do animal, né, pela incapacidade do responsável de tomar os cuidados necessários.
né? Mas não pelo fato de ser um animal de grande porte, não pelo fato de simplesmente ser um pet e as regras não permitirem, mas por estar adentrando na esfera do direito dos demais moradores. Tem pessoas que têm animais em casa, tu nem acredita que não tem animal, porque não tem cheiro nenhum, né? Outra questão importante também, quando tu traz esse ponto que é bem relevante, outras regras que o condomínio não pode impor. Nós analisando convenções e regimento interno, né, que são a legislação interna dos condomínios, a gente ainda encontra regras como proibição do animal transitar por elevador, a exigência que o pet seja carregado no colo quando em trânsito nas áreas condominiais. São regras que a gente sempre recomenda aos síndicos que não apliquem, porque são excessos. São excessos. Não é razoável você exigir que alguém desça 6, 7 andares com um animal pela escada porque uma regra no regimento não permite o uso de elevador. É um excesso. E carregar no colo um animal de 5 quilos é uma coisa, um animal de 30 quilos Exatamente. é diferente. É inviável na maioria das vezes. Então, são regras que o condomínio deve desconsiderar caso existam na sua convenção, no seu regimento interno, né? O que o condomínio pode exigir? O condomínio pode exigir que o animal sempre seja conduzido em guia, quando o animal for de uma raça potencialmente agressiva, seja utilizado focinheira, né? A higiene adequada, né? Quando o animal transita pelas áreas condominiais e acontece algum acidente, né? Então, são normas que o condomínio pode determinar qual vai ser o trajeto para a entrada e saída dos pets até a área externa do condomínio, para passeio. Então, proibir que os pets circulem em outras áreas condominiais, área de piscina, área de playground, são todas normas que, sim, é bastante razoável e recomendado que os condomínios adotem. Elias, hoje muito comum síndicos profissionais. Traz pra gente, por favor, qual é a diferença do síndico, aquele de antigamente, e do profissional. Excelente pergunta, mano. Existe uma crescente na figura do síndico profissional, né? Isso acontece por quê? A complexidade de ser síndico hoje, as obrigações em que os condomínios estão sujeitos e cabe ao síndico, né? Porque o síndico é o administrador do condomínio, tomou uma proporção que cada vez menos os moradores querem esta responsabilidade. E aí vem a figura do síndico profissional. Tem outra coisa também, que o tamanho dos condomínios cresceram muito. Antigamente os condomínios geralmente eram mais menores, né? A gente estava falando aqui do nosso amigo em comum, Gilson Leite, né? Que foi síndico por muito tempo do Nature. Exatamente. Que são 1.000 e quantas unidades ali? Se não me falha a memória, mais de 1.400 unidades. Então, o valor movimentado pelo condomínio são valores bem expressivos. A complexidade de áreas, né? A complexidade de espaços faz com que seja praticamente inviável alguém ser síndico com uma segunda ocupação. Sim, né? Então precisa ser síndico para te dedicar, porque vai exigir de você uma dedicação muito grande. E aí entra a figura do síndico profissional, né? Além das responsabilidades, a dedicação de tempo. Juridicamente, as responsabilidades e as implicações de estar síndico são as mesmas para o síndico morador e para o síndico profissional. As leis e as obrigações legais que o síndico deverá observar são as mesmas. Na prática, o que muda? O síndico morador ele tem uma disponibilidade maior, enquanto o síndico profissional acaba que ele determina lá por um contrato que ele formula com o condomínio o tempo de visita que ele vai ter no condomínio, os dias de visitação, né, os dias que ele vai estar atendendo, dedicando ao condomínio para atender moradores e tudo mais. Mas isso não diminui dele as responsabilidades, porque ele está, sim, síndico 24 horas, situações emergenciais ele será chamado e deverá comparecer para atender. Uma pergunta aí, tu ministra curso também para síndicos profissionais, né? Existe uma quantidade ideal de condomínios que um síndico profissional pode ter na sua carteira? Porque eu vejo também que às vezes eles são ótimos profissionais, mas estão pegando tantos clientes que já estão impactando, às vezes, na qualidade do atendimento que ele presta para os condomínios. Não tem nenhuma legislação que apresente esse tipo de limite. Na prática, no dia a dia, o que a gente vê? O síndico, quando profissional, na grande maioria das vezes, ele é uma empresa. E aí ele tem uma questão de posicionamento dessa empresa. Até 10, 12 condomínios, entendo que o síndico individualmente consegue atender. Acima disso, ele precisa tomar uma decisão. Se ele quiser ir além disso, ele vai precisar ter uma equipe. E aí tranca, eu vejo muitas situações de síndicos excelentes profissionais que trancam aí. Não se sente confortáveis de aumentar a equipe para atender os seus condomínios, porque temem pela qualidade do atendimento, mas também se sentem desconfortáveis em recusar boas propostas, boas possibilidades e ficam nessa tomada de decisão. Mas pelo dia a dia, pela experiência que a gente tem, atender sozinho, 10, 12 condomínios, eu entendo que é um número bastante razoável. Tu comentaste ali os principais problemas, né, dos 4 principais problemas, um deles que tu destacou em primeiro lugar foi a inadimplência, né?
Como é que estão aí na inadimplência nos condomínios hoje? Hoje a gente tem uma situação, eu vejo ainda resquícios da pandemia. Muitas unidades, muitas pessoas com débitos condominiais que não conseguiram ser resolvidos de época de pandemia, né? A inadimplência é um dos principais problemas porque ela gera um efeito cascata no condomínio. Quando o condomínio tem um problema de inadimplência e não conta com a receita necessária, não consegue realizar obras que são de manutenção necessária, não consegue realizar melhorias, não consegue manter a qualidade de serviços que são importantes para o condomínio. Isso gera o quê? Uma depreciação do condomínio, né? E uma desvalorização patrimonial. Por isso que é um problema que ele vai lá na ponta, né? Ele começa aqui a inadimplência, alguns que não pagam, mas pode ocasionar um prejuízo para cada unidade que tem o seu valor do seu imóvel depreciado por aquela obra que precisava tanto ser feita e não pôde ser feita, porque o condomínio não contou com a receita necessária para isso. Então, a inadimplência é sim um dos principais problemas. A gente tem boas notícias também, né? Que foi o avanço na legislação de combate à inadimplência. Hoje, a legislação prevê a possibilidade do condomínio executar o devedor de condomínio. Então, todo aquele caminho que antes até 2016 nós precisávamos passar, que era uma ação de cobrança, né, onde se discutia absolutamente tudo, o processo se arrastavam por 10, 12, 15 anos, hoje teve esse tempo de andamento encurtado porque o boleto condominial ele é um título executivo extrajudicial. Isso significa dizer, é muito similar ao cheque, né? Não quem se habituou a usar cheque há alguns anos atrás, quando você não cumpre, você pode ser executado. Existe cheque ainda? Será que existe? Algumas gerações lembram, mas eu acho que existe ainda sim. Sim, tô brincando. Que realmente então, o boleto condominial ele é similar a um cheque hoje, quando a gente fala de execução, de forma de cobrar. Se cobra mais rápido porque se executa. O processo de cobrança, a ação de execução já começa lá na frente. Né, ganha-se tempo, encurtou o tempo de andamento hoje de um processo de cobrança do inadimplente de condomínio. Mas aí o que pode acontecer com a pessoa que não paga o condomínio além de ser executada? Permanecendo, não cumprindo com aquela ordem judicial de pagamento, pode ocasionar uma situação de leilão do imóvel. Né? A gente vê muito no dia a dia, pela nossa especialidade, né, situações de, por desconhecimento, as pessoas perdendo seu imóvel. Porque acreditam que, por ser o único imóvel que eu tenho, eu não vou perder. Ele está protegido pelo bem de família, que tem previsão constitucional nesse sentido, mas a dívida condominial é uma das exceções, que mesmo você tendo o seu único imóvel, ele tendo uma situação de financiamento imobiliário, ainda assim você corre o risco de, se não pagar condomínio, você ver ele ser levado a leilão, outra pessoa comprar e você ser obrigado a deixar ele. Doutor Elias, outra pergunta que na pandemia a gente viu uma exceção, talvez, na legislação em relação às assembleias de condomínio serem por vídeo. Hoje, é possível fazer as assembleias desse modelo por vídeo, híbrido? Sim. Na pandemia, nós tivemos esse primeiro contato com as assembleias virtuais, né? Uma legislação transitória lá em 2020, com um tempo de vigência determinado, que abriu naquele primeiro momento a possibilidade das assembleias serem realizadas pelos ambientes virtuais. Mas com muito poucas informações sobre como fazer. Simplesmente a lei naquele momento diz, pode fazer durante o período de pandemia, né, mas não dizia como. O grande ganho que nós tivemos foi ano passado, uma alteração no Código Civil que trouxe o regramento da realização da Assembleia Virtual, da Assembleia por meios eletrônicos. Então, hoje, sim, indiscutível mais o assunto, as assembleias condominiais podem ser realizadas tanto de forma virtual, como de forma híbrida. Né? Híbrido, algumas pessoas no espaço físico, outras pessoas no ambiente eletrônico. E podem continuar sendo realizadas também de forma presencial. Aquela tradicional assembleia lá no salão de festas, né? Que tanto os síndicos são apaixonados, ainda continua sendo possível de ser realizado. A legislação trouxe a possibilidade de ser utilizada a virtual ou a híbrida com segurança, com regras da correta realização. Eu acho que também isso proporcionou que as pessoas participassem um pouco mais das assembleias, né? Sim, já na pandemia, naquele momento que não havia outra alternativa senão virtual, né? Muitas pessoas que não tinham o hábito de participar das decisões do condomínio começaram a participar já por essa facilidade e não saíram mais e continuaram participando. Sim, hoje é muito mais fácil de você aprovar determinadas situações no condomínio, obras que precisem de um quórum específico, pelo fato de você poder utilizar o ambiente virtual para essas votações. Perfeito. Pessoal, o papo está muito bom, mas nós vamos fazer um intervalo de meio minutinho e já voltamos.
tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e hoje estamos com o nosso papo de imobiliário. Estamos aqui com o doutor e professor Elias Rodrigues. Bom, doutor Elias, para quem está nos assistindo agora, vamos começar com a nossa primeira pergunta do bloco, né? E acho que muita gente tem muita dúvida, né? Em relação aos direitos, a pessoa que aluga o imóvel tem os mesmos direitos do proprietário em relação à utilização do condomínio? Sim, em relação à utilização, né, uma vez ele tendo a posse do imóvel, as chaves do imóvel, ele assume a condição de utilizar o imóvel e toda a estrutura condominial. Né? O proprietário que tem o seu imóvel alugado, ele não pode mais, e acreditem, no dia a dia a gente enfrenta situações assim, atendendo condomínios, continuar usando, por exemplo, a estrutura do condomínio. Piscina, reservando salão de festas, não. No momento que ele transferiu a posse através de uma locação, passa a ser do inquilino esse direito de utilizar toda essa estrutura condominial. Assim como receber visitantes nas áreas condominiais, todas aquelas regras previstas no regimento e nas assembleias do condomínio passam a ser aplicadas ao inquilino. Isso em relação ao direito de uso. Tem muita dúvida também, João e Amanda, no dia a dia, sobre assembleias de condomínio, o inquilino nas assembleias de condomínio. Pode votar ou não pode votar? Exatamente, né? É uma questão que sempre gera muita discussão. Nas assembleias de condomínio, que é onde vai se decidir as questões relacionadas a investimentos e tudo mais, o inquilino não pode votar, ele não pode participar, a não ser que ele tenha uma procuração do proprietário. Né? Tem uma exceção na legislação que são nas questões que diz que nas questões que não digam respeito às despesas extraordinárias, o inquilino até poderia participar, desde que o proprietário não compareça. Mas a grande maioria das pautas das assembleias ela é realmente prerrogativa do proprietário. E no caso de quem não vai na reunião, como fica em relação ao que foi decidido? Aceita? Aceita que dói menos. Exatamente, né? A participação de assembleia, a assembleia condominial, quando convocada, na maioria das vezes pelo síndico, né? É o síndico quem convoca, ele quem decide quais os assuntos são relevantes para serem tratados em assembleia, mas não somente o síndico, existem situações em que grupos de condôminos podem convocar, a lei prevê que um quarto de condôminos pode convocar a assembleia a qualquer momento, inclusive para a destituição do síndico, né? Então, mas na maioria das vezes o síndico convoca aqueles assuntos que estão em pautas. Os que estiverem participando da Assembleia vão tomar decisão, com exceção de algumas situações em que a legislação prevê necessidade de quórums específicos. Né? Algumas obras, para serem aprovadas, não podem ser tomadas simplesmente por aqueles que foram na Assembleia. Precisam de um quórum específico. Exemplo, uma ampliação de alguma área no condomínio, né? A construção de um espaço pet, por exemplo, né? É um exemplo que é uma obra útil, vai melhorar o condomínio sem dúvida, mas ela para ser aprovada precisa de um quórum qualificado e não simplesmente daquela maioria que eventualmente compareça na reunião. Essa é uma questão importante, as pessoas acabam, sei que todo mundo tem trabalho, já tem filhos, está naquela correria do dia a dia, e daí só que ela mora naquele lugar, ou trabalha naquele lugar, e ela não vai nas reuniões de condomínio. E só que são decisões muito importantes que impactam a vida delas e depois não adianta ficar reclamando, né? Não adianta. Quando ela não comparece à Assembleia ou não dá uma procuração para alguém representá-la, ela transferiu para os seus vizinhos, para os demais condôminos, a tomada de decisão sobre aquele assunto. Então não adianta reclamar da administração do síndico e quando tem Assembleia de eleição, não vai votar. E aí depois reclama porque o síndico foi reeleito se ele não era um bom síndico, né, no modo de ver daquela pessoa. Porque ela não foi lá, não compareceu, não questionou que era o momento adequado para isso. Então, aqueles que foram na Assembleia, que exerceram o seu direito, né, de participar da Assembleia, tomaram essa decisão. Eu sempre falo que o condomínio ele é um ambiente também político.
né? Então, sim, a vontade da maioria prepondera e aqueles que foram voto vencido ou que não votaram, né? Não cabe outra alternativa senão acatar. São mini cidades, né? Exato. E te digo mais, hoje com a complexidade que nós temos, né? Tem muitos condomínios com receitas e despesas maior que cidades. Ah, sim. Bom, doutor Elias, e o pessoal, assim, lá na Fortis Audit, que também faz auditoria de condomínios, né? Tem muitas dúvidas, as pessoas chegam para nós, né? Mas, vamos supor, às vezes tem muito problema de acesso às informações. Por algum motivo, o síndico, talvez mal preparado, né? Não disponibiliza as informações. Como é que o condomínio pode pegar essas informações? Primeiro ponto que tem que destacar é o seguinte, é direito de todos os proprietários, de todos os condôminos, o amplo acesso às informações do condomínio. Não existe sigilo em documentos do condomínio. Então, qualquer proprietário, ele tem o direito de solicitar a qualquer momento cópia de contratos, demonstrativo de receitas e despesas do condomínio. Normalmente, a administradora do condomínio é que disponibiliza este canal de acesso para solicitações. A maioria das boas administradoras já tem sistemas eletrônicos que deixa tudo já disponível para acesso mediante um portal, mediante o site da administradora. Tá? Mas o importante é isso. A qualquer momento, qualquer condômino que tenha qualquer dúvida pode sim solicitar e deve ter garantido seu amplo acesso à documentação do condomínio. Seja ela contratos, seja ela da movimentação das contas do condomínio, né? Porque não é razoável que se levante qualquer questão relacionada a sigilo sobre essas contas. Traz pra gente, então, por favor, as atribuições então, da administradora. Isso, então, a gente vê muita confusão no dia a dia entre o papel da administradora e do síndico. Exatamente. Tá? A própria palavra administradora, né? Então, popularmente a gente chama de administradora, mas legalmente ela é uma auxiliar do síndico, porque o síndico é o administrador do condomínio. Né? A lei fala que o condomínio será administrado por um síndico eleito, que poderá contar com o trabalho de uma auxiliar de administração, o que é a administradora, né? Pela complexidade hoje, como eu mencionei há pouco, né, da administração de condomínio, as questões fiscais, as questões financeiras, as responsabilidades, é muito difícil, praticamente impossível um condomínio estar de acordo com a legislação sem contar com uma administradora. Tá? Mas são papéis totalmente diferentes. A administradora ela é uma auxiliar do síndico, ela vai executar atribuições que legalmente são dos síndicos. Ela vai colocar a mão na massa, né? A questão da gestão dos boletos, a questão da contabilização das receitas e despesas, né? Arquivo de documentos, toda essa parte efetivamente administrativa que a lei impõe ao síndico, o síndico transfere à sua auxiliar. Mas a responsabilidade perante os condôminos, a responsabilidade de prestar contas, a responsabilidade de executar vai ser sempre do síndico. Doutor Elias, muito obrigada pela tua presença, foram excelentes os teus esclarecimentos. Agradeço o convite e contem sempre, estou sempre à disposição. Ah, que bom, que bom. Também quero aproveitar e mandar um abraço para o seu Antônio, pai do Alex, que nos assiste todos os dias, né? E também um abraço especial a todos os demais que nos prestigiam aqui na audiência. Então, pessoal, o programa de hoje vai ser reprisado na segunda-feira. E na segunda-feira também mais um Papo Certo inédito para vocês às 20h30. Estaremos aqui e esperamos a todos.